Que a graça do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. O tema de hoje é sobre a Cabala. A Cabala é uma interpretação sobre a religião judaica. É um sistema filosófico que iniciou-se no século XII, durante a Idade Média. A grande obra da Cabala é um livro chamado Zohar. Do que se trata a Cabala? A Cabala é uma interpretação sobre os ensinamentos contidos na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrita pelo povo hebreu. O que tem de semelhante com o Espiritismo? Muitos itens. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não vou esgotar o assunto do Cabala, que é um assunto bem complexo, apenas estabelecer uma ponte entre seus princípios básicos e a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. O primeiro ponto em comum é a questão da criação. Segundo a Gênesis, Allan Kardec coloca lá, e também no Livro dos Espíritos, que o nosso Deus, nosso Criador, sempre criou, trabalha, atualmente cria e sempre criará, numa constante evolução de criação. E como houve um momento bíblico lá da Gênesis, haja luz, naquele momento que haja luz, foi o início da criação do mundo material, que veio logo após o mundo espiritual que já existia anteriormente. E nesse momento a gente coloca um mistério que não é ainda momento para que a gente pudesse compreender a gênese do mundo espiritual, apenas nos dá elementos sobre a gênese do mundo material, que é quando Deus diz, haja luz, que é o momento que houve a formação da matéria, na qual, segundo a doutrina espírita, o fluido cósmico universal, que é a energia elementar, se coagulou e deu origem à matéria, de tudo que existe, tendo o princípio latente dos minerais, dos vegetais, dos animais e de tudo que existe no universo. Segundo a Cabala, ela reforça a teoria do Big Bang, que é o momento que houve uma grande explosão, uma grande tensão, ou seja, formou-se a luz, e essa luz intensa dessa explosão se irradiou e continua se irradiando até o presente momento. E naquele momento, o Criador irradiou tudo o que existe e o que ainda existirá. E o Criador, segundo esse ensinamento da Cabala, ele é o emissor universal e nós somos os receptores, que recebemos a luz divina e nós temos o nosso papel, o nosso propósito a cumprir aqui nessa vida. Segundo o Espiritismo, o nosso propósito é a evolução, é nos tornarmos pessoas melhores vivendo segundo o ensinamento do Mestre Jesus, vivendo o Evangelho, trabalhando a melhora íntima, fazendo a caridade e evoluindo sucessivamente até atingirmos a perfeição. Segundo a religião judaica, também há esse mesmo propósito divino para nós, que nós fomos criados para Deus, não apenas para receber aquilo que Deus nos dá, mas que nós possamos compartilhar. E é justamente isso que o Evangelho nos ensina, é compartilhar, é dividir, é o amor, é nos doarmos para o próximo. Porque quando nós apenas recebemos do nosso Criador, no Espiritismo nós aprendemos que isso é o egoísmo, que é querer só para si e não querer compartilhar para o próximo. Quando isso para a Cabala é chamada de tikkun, que é chamado o pão da vergonha, ou seja, a pessoa se acomoda apenas a receber do Criador as bênçãos divinas, guarda apenas para si e não compartilha com ninguém. E isso causa um choque, como se fosse um mini Big Bang dentro da pessoa e gera o chamado karma, o qual a pessoa precisa reencarnar para poder expiar. Olha que interessante. De acordo com a religião judaica e os ensinos filosóficos da Cabala, há a reencarnação. E isso é mais uma ponte com o Espiritismo. Então nós precisamos reencarnar para poder expiar esse tikkun, esse karma, esse pão da vergonha, devido ao nosso egoísmo. E ainda vai além. O que é esse tikkun, esse pão da vergonha? É quando nós somos provocados e simplesmente nós reagimos. Por exemplo, quando alguém nos ofende, revidar é a tendência natural. Ou seja, ao revidar,
nós estamos indo contra o propósito divino, porque é ignorar, que é perdoar, justamente o que Jesus ensinou, perdão. Então, quando nós revidamos, nós estamos reagindo e não estamos sendo proativos, que é como Jesus nos ensinou. O que é ser proativo? É o perdão. Quando nós recebemos bênçãos e não dividimos com ninguém, nós somos egoístas. É uma tendência que as pessoas têm. Por isso que Jesus falou, é melhor dar do que receber. Que ao dar, nós estamos fazendo a energia circular. Nós recebemos do Criador e dividimos para com o nosso próximo. Isso é deixar de ser apenas reativos e sermos proativos. Então, quando alguém nos ofende, quando alguém nos irrita, quando algo de mal nos acontece, nós simplesmente agimos por impulso, ou quando a gente vive apenas pelos vícios, pelos impulsos da matéria, nós nos prendemos à cadeia do karma. Gera esse tikkun, esse karma. E a Cabala e também o Espiritismo ensinam que nós temos que nos libertarmos dessas influências materiais e nos sublimarmos como pessoas, ou seja, nos transformarmos em pessoas mais elevadas. Da mesma forma que a luz se sublimou e coagulou, se transformou em matéria, nós temos que sublimar nosso ser para seres de padrões vibratórios mais elevados. E que mais que temos de interessante entre a Cabala e o Espiritismo? Seria a questão que, segundo a Cabala, eles estabelecem um período que nós podemos viver no planeta Terra, que é um período de 3.600 anos. Durante esse período de 3.600 anos, nós podemos reencarnar aqui. Se nós tivermos merecimento, nós ascendemos para um círculo superior, um mundo superior. E se nós não tivermos merecimento, nós podemos descer para o mundo inferior para poder expiar e fazer para merecer aquilo que nós vivemos aqui. Olha, interessante que, segundo a doutrina espírita, ela classifica que há uma diversidade de mundos, mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que é o planeta Terra, mundos em regeneração, o qual nós estamos passando por um processo de transição, mundos superiores, felizes, ditosos, e tem uma gradação de mundos. E segundo a Cabala, nós temos uma gradação chamada de Sefirot, que Sefirot significa número em hebraico, que são 10 ciclos ou 10 emanações divinas, ou seja, que são gradações da evolução. Temos o mundo mais embaixo, mais inferior, ao qual nós pertencemos atualmente, que é o mundo corpóreo, que são os Sefirot inferiores. Depois nós evoluímos para o mundo da alma, que é o Sefirot intermediário. E depois para o Sefirot superior, que é o mundo do pensamento, o mundo da perfeição. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos atingindo outras emanações divinas, ou seja, níveis vibratórios. É tudo isso que o Espiritismo ensina. É interessante essa semelhança, porque o Espiritismo ele é a síntese do conhecimento humano. O que ele propõe que nascer, morrer e progredir sem cessar, tal é a lei, segundo Allan Kardec, é justamente o mesmo pensamento, o mesmo ensinamento que nós temos pela Cabala do judaísmo, que é Deus nos criou, nós nascemos, nós vivemos, morremos e reencarnamos e evoluímos sem cessar. Então, de acordo com a Cabala, a receita da evolução, a primeira receita da evolução é: nós não devemos ser apenas receptores, nós devemos ser compartilhadores das bênçãos divinas, de tudo que nós recebemos de Deus. Ou seja, nós devemos receber as bênçãos divinas e compartilhar com a nossa família, e vamos expandindo nossos ciclos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, colegas de trabalho e com a sociedade. Quando nós doamos aquilo que nós temos, nós fazemos a energia circular como se fosse uma fonte límpida, sempre fluindo. E se deixarmos a água parada, ela vai estancar e vai ser vítima da sujeira e das bactérias, das sujidades. E quando nós deixamos a água fluir, ela se torna limpa. A mesma coisa a energia, então devemos receber e compartilhar. Quem não faz isso, torna-se infeliz, torna-se escravo da matéria. Não evolui, não vai subir para mundos superiores. O segundo ensinamento é trabalhar o nosso interior para deixarmos de apenas reagir, e sim nós sermos os principais atores de nossa vida, tomar o controle de nossa existência, não apenas ficar reagindo
sendo jogado para um lado e para o outro, nós devemos ter autocontrole, temos equilíbrio, paz interior, a ponto de que nós não sejamos tão afetados pelas dificuldades da vida mundana, que as dificuldades sirvam para nos impulsionar e não que nós reagimos de forma negativa. Nós devemos reagir sempre com fé, otimismo, esperança e trabalho. É isso que a Cabala nos ensina. Ao fazermos isso, nós estamos nos sublimando e evoluindo, nos limpando de toda a imperfeição, do karma, do tikkun, e vamos evoluindo a fim de merecer habitar ciclos de esferas superiores. E assim, reencarnando em esferas superiores, reencarnando em situações melhores, em esferas superiores, num processo contínuo de evolução. Olha que interessante. Tudo isso é o que o Espiritismo nos ensina, que Deus nos criou simples e ignorantes, está no Livro dos Espíritos, e que nós, através da experiência e da reencarnação, nós evoluímos sem cessar. E a receita da evolução é justamente o Evangelho do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o autoaprimoramento. E também nós temos a máxima no Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós precisamos compartilhar, doar, fazer o bem. Ou seja, aquilo que a Cabala fala. Nós recebemos do nosso Criador todas as bênçãos divinas da criação e nós compartilhamos com o nosso próximo, com aquele que precisa. Hoje nós compartilhamos, em algum momento nós recebemos de alguém que compartilha conosco e junto evoluímos. É justamente isso que o Espiritismo nos ensina. Não é possível crescer e evoluir se não for através dessa receita de se auto-melhorar e de compartilhar aquilo que nós temos. O caminho contrário da dor e do sofrimento. Então, se nós hoje sofremos, se nós hoje temos dificuldades, é fruto daquele tikkun, do nosso karma, de nossos erros do passado. Então, a melhor forma de ter uma vida melhor é, a partir desse momento, entendermos os mecanismos universais da criação de nosso Criador, que tem o propósito que nós sejamos felizes. Ele nos criou através de sua luz, para que nós também sejamos luzes na Terra, compartilhemos a sua luz. Então, quando nós começarmos a compartilhar a luz que recebemos e começarmos a trabalhar o nosso interior de modo a nós tomarmos posse do nosso controle e deixarmos de viver ao sabor das emoções, ao sabor dos impulsos, nós conseguiremos ser felizes. Esse é o ensinamento que a Cabala e o Espiritismo nos ensina. Deixar de lado nossos impulsos e que nós possamos ter serenidade para evoluir. E como que eles fazem isso por meio da Cabala? Através da prece, da meditação. Da meditação através do nome sagrado do Criador. Se medita na pessoa do Criador. E através dessa meditação, a pessoa se liga ao Criador através da prece, dos pensamentos elevados e através da prática diária desse trabalho de controle dos impulsos e de compartilhar as bênçãos recebidas. Através do trabalho, através da autoelevação. É justamente o que o Espiritismo nos ensina, que nós devemos ter esse trabalho constante de autoaprimoramento, prece, evangelho no lar, leituras edificantes e trabalho, caridade. Não existe outra receita. Então, se hoje nós vivemos e temos uma vida difícil, uma vida de dificuldade, é possível melhorar mudando desde agora, fazendo novas coisas. Nos melhoramos, compartilhar, fazer o bem, se auto-melhorar, buscar luz, buscar conhecimento. Espero que essa reflexão tenha contribuído e que nós tenhamos muita luz em nossa vida, muita paz.